A gente tinha ficado lá. A gente lembra que ele, no último capítulo 6, o Senhor fez ainda uns milagres, especialmente, ele está falando do corpo dele, que era o pão. A gente tinha que se nutrir do Senhor, né? Se lembrando, se nutrir do Senhor espiritualmente, lembrando do sacrifício dele através do pão da ceia. Ele já estava ensinando, naquela época, através que a gente tinha que comer a carne dele, mas era pensando na Santa Ceia, né? Que a gente fala Santa Ceia, mas é a Santa Ceia. Então vamos continuar esse evangelho maravilhoso, com o capítulo 7, versículo 1. Hein? Depois disso, Jesus viajou pela Galileia. Queria ficar longe da Judeia, onde os líderes judeus planejavam a sua morte. A gente lembra que quando ele estava em Jerusalém, no templo, ele tinha destruído tudo lá fora, hein? Todo mundo queria, todo mundo não, mas os líderes do templo, os fariseus, queriam prendê-lo, na verdade, encontrar alguma coisa para acusá-lo, né? Então, ele tinha viajado para Galileia, que é no norte, né? Jerusalém fica ao sul de Israel, a Judeia. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica chamada Festa das Cabanas. E os irmãos de Jesus lhe disseram: saia daqui, vá à Judeia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Eu tinha falado da outra vez, né, que tudo era bem concentrado, o Evangelho de João, porque muitas vezes ele vai falando que está perto da festa da Páscoa. Porque, infelizmente, agora ele está falando que está perto da festa das cabanas. Na verdade, a festa das cabanas ela ocorre uns 7, 8 meses depois da festa da Páscoa. É a última festa. Hoje tem 3 festas que são comemoradas pelos judeus, que são importantes. Tem umas 7, 8 festas. Mas as 3 mais importantes que todos comemoram é a Páscoa, é a Pentecosta, é a festa das cabanas, que é a festa das colheitas. Não, a Pentecosta, que é a festa das colheitas também, é a festa das cabanas, que é para lembrar o Êxodo, hein? Também, que eles moravam em tendas. Se chama também festa das tendas, certo? Então, era perto da festa das tendas, lá em Jerusalém. Ele estava lá na Galileia. E os irmãos de Jesus, aqui está falando dos irmãos, não irmãos da igreja, de convertidos, irmãos de São, os parentes, hein, de Jesus, disseram: saia daqui e vá à Judeia, vai na festa. Também lá em Jerusalém, você está cheio de discípulos, sabe, seguidores. Em outra versão está escrito discípulos. Você não se tornará famoso. Aí eles falam assim para ele: você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma, ficando lá na Galileia, no interior. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Você vê que ele estava debochando de Jesus, quando falava: sai daqui da Galileia, volta lá. Lá você fez cheio de seguidores, de discípulos, você está fazendo os teus milagres, então vai lá, porque você não vai ficar conhecido, você não vai ficar um astre se você fica aqui no interior, na Galileia. Então ele está debochando, né? Porque ele fala aqui, o João fala: pois nem mesmo seus irmãos criam nele, né? Debochado. Jesus respondeu. Vamos ver como é interessante o que ele responde: agora não é o momento certo de eu ir, mas vocês podem ir a qualquer hora, pois o mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu o acuso, o mundo, né, de fazer o mal. Vão vocês, e ainda, aqui está escrito ainda, não irei. Eu ainda não irei a esta festa, pois meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Isso não nos lembra quando a mãe de Jesus, ela falou, ela falou: o anfitrião aqui não tem mais nada. Agora aqui são seus irmãos, né, que falam: vai lá, vai para a festa também, aparece lá, se mostra a todo mundo. Aí ele responde: não, mas não, o tempo não chegou. Para a mãe dela ele tinha falado a mesma coisa, mas o tempo ainda não chegou para transformar para fazer milagre, para ajudar. Aqui ele fala a mesma coisa, você vê que é os familiares dele. Tanto quanto com a mãe, falo para ela, ele a repreendeu. É aqui do mesmo jeito, ele vai demonstrar que não são eles que mandam, mas que o Senhor.
é que ele faz, ele obedece ao Senhor e não aos irmãos, porque são irmãos, porque é mãe, porque não tem nada a ver com isso. Aí, então, tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que seus irmãos partiram para a festa, exatamente a mesma coisa que no milagre do casamento, né, Juvinho? Ele também foi. Então, contudo, lá naquela vez, ele também realizou um milagre, ajudou. Mas, em segredo, permaneceu distante dos olhos do público. Os líderes judeus tentavam encontrá-lo na festa e perguntavam se alguém o tinha visto. Quer dizer que os líderes lá em Jerusalém estavam realmente perseguindo, tentando encontrar ele. Né? Havia muitas discussões. Essa discussão, na verdade, é mais... Em outras traduções, eles murmuravam muito. Eles falavam... Eles faziam especulações ao respeito de Jesus. Havia muita discussão a seu respeito entre as multidões, dentro do povo. Hein? Alguns afirmaram, ele é um homem bom, enquanto outros diziam, ele não passa de um impostor que engana o povo. Mas ninguém tinha coragem de falar em público sobre ele em público, por medo dos líderes judeus. Então, é por isso que eles estavam murmurando, na verdade. Eles não falavam abertamente. Era assim, escondido, né? Que eles falavam as coisas em relação a Jesus. Eles tinham medo do que os sacerdotes iriam falar, hein? Então, no meio da festa, aqui está escrito a metade, mas no meio da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Ali se fez conhecer quando a festa estava no auge, hein? Na metade, no meio da festa, hein? Os judeus que estavam ali ficaram admirados ao ouvi-lo. Como ele sabe tanto sem ser estudado? Perguntavam. Vê como é importante a gente estar com o Espírito Santo. Os estudos, eles são uma coisa, mas são coisas humanas. Então, sempre vem de algum raciocínio humano. Não é quando a gente estuda a palavra. Claro que quando a gente pega a própria palavra, é teologia. Quando a gente agora abre nossa Bíblia, a gente estuda a palavra, a própria palavra. Então, o nosso estudo deve ser esse. É estudar a palavra. Ele fala... onde que eu estava, né? Isso. Como ele sabe tanto sem ter estudado? Perguntaram. Jesus lhes respondeu, minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. É isso, quando a gente quer fazer a vontade do Senhor, de Deus, a gente já vai saber, mas tem que querer fazer a vontade. Porque tem muitos que falam sem fazer a vontade, que estão no pecado, e falam, Senhor, eu te amo, é maravilhoso, é tudo, faça a tua vontade, mas estou continuando. Então eles não sabem, na verdade, eles não conseguem, sem estudo humano, saber das coisas, porque não tem o Espírito. É impossível ter o Espírito assim. Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se meu ensino vem dele ou se eu falo por mim mesmo, porque receberá o testemunho do Senhor. Aquele que fala por si mesmo, busca a sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que me enviou, diz a verdade, e não mentiras. É isso o que acontece na maioria. Muitos falam de Deus hoje, falam de Deus, mas é tudo mentira, porque eles não falam do que Deus fala, eles falam por si mesmo. Muitos também estão até pregando ou falando sem Bíblia. Pega um versículo e depois passa uma hora falando sobre esse versículo, falando filosofia, filosofando em cima do versículo. Isso não é falar de Deus, é receber do Senhor. O Senhor não pode falar no nosso coração que a gente novas coisas. Ele sempre vai ensinar o que tem na palavra. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que o enviou diz a verdade e não mentiras. Moisés lhes deu a lei, mas nenhum de vocês obedece a ela. Então, por que procuram me matar? Aí ele fala, mas vocês mesmo não obedecem à lei de Moisés. Então, por que vocês querem me matar? Se vocês mesmo não obedecem, então não tem problema se eu não sou certo também. A multidão respondeu. Agora veja bem que aqui é a multidão que está respondendo, não os fariseus.
É a multidão, as pessoas que estavam lá, dentro do povo. Então eles não são tão instruídos, né, também. Aí a multidão respondeu: você está possuído por um demônio. Quem procura matá-lo? Eles não sabiam a multidão. Os fariseus, os sacerdotes procuravam Jesus para matá-lo. A multidão estava seguindo Jesus. Né? Ele estava esperando um milagre. É nesse caso aqui que ele tinha voltado para a festa, falando que ele era o Filho de Deus. Eles falavam que ele era possuído por um demônio. Mas esse aqui era a multidão. É por isso que eles perguntam: mas quem procura te matar? Você está falando que procura te matar? Aí Jesus respondeu: eu fiz um milagre no sábado. E vocês ficaram admirados. No entanto, vocês lembram que ele tinha curado o cego, hein? Ele tinha pedido para ele se lavar lá no Siloé. No entanto, vocês também trabalham no sábado, quando obedecem à lei da circuncisão que Moisés lhes deu. Embora, na verdade, a circuncisão tenha começado com os patriarcas, muito antes da lei de Moisés. Isso aqui tem que explicar um pouquinho, né? Porque a lei da circuncisão foi Abraão que recebeu do Senhor, que ele deveria cortar o prepúcio de todo homem para mostrar para os outros povos e para Deus que eles eram do povo de Deus, para consagrar eles a Deus, porque ninguém fazia isso no mundo. Então era só os judeus, por ordem do Senhor, que passou para o Abraão, e começaram a fazer isso. Isso tinha que ocorrer a partir no 8º dia, não a partir. Sim, no sábado eles faziam também, né? Isso, quando caía o 8º dia, que tinha que ser feito naquele dia, eles não, para não desonrar a lei de Moisés, eles faziam no sábado. Exatamente. É por isso que ele fala: Jesus respondeu: eu fiz um milagre no sábado, e vocês ficaram admirados. No entanto, vocês também trabalham no sábado, quando obedecem à lei da circuncisão que Moisés lhes deu. Embora, na verdade, a circuncisão tenha começado com os patriarcas, muito antes da lei de Moisés. Pois se o tempo certo de circuncidar seu filho cai no sábado, são 8 dias, vocês realizem a cerimônia, a fim de não quebrar a lei de Moisés. Então, por que ficam indignados comigo pelo fato de eu curar um homem no sábado? Não julgam de acordo com as aparências, mas julgam de maneira justa. Da mesma maneira que eles acham justiça de fazer a lei e de circuncidar, eles não têm que julgar porque eles veem lá um homem, que eles sabem de onde vem, que eles conhecem, que vem lá, que é filho de Maria e de José. Eles não têm que julgar pela aparência do homem, mas pela justiça, pelo que ele faz, de maneira justa, pelos milagres, pelo que ele fala, pelo que ele ensina. Alguns do povo que moravam em Jerusalém começaram a perguntar uns aos outros: não é este homem a quem procura matar? Aqui está ele, porém, falando em público, e não lhe dizem coisa alguma. Será que nossos líderes acreditam que ele é o Cristo, então? Mas como pode ser este homem? Sabemos de onde ele vem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Você vê, eles tinham essa crença que quando o Cristo teria que vir, o Messias, Cristo e Messias é a mesma coisa. Ninguém saberia de onde que ele vier, porque seria Deus que manda. E como aqui eles sabiam, ele fala mesmo: vocês sabem de onde eu venho. Então, é por isso que eles não deviam confiar nas aparências, mas justamente no que ele estava fazendo. Em lugar nenhum na palavra está escrito que o Cristo viria de um lugar que a gente não saberia de onde que ele vem. O que está escrito é que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Mas isso é o lugar que a gente não sabe, como que ele foi concebido. Mas em lugar nenhum está escrito isso. Eles interpretavam, o povo, que o Cristo teria que vir de uma maneira, assim... Sobrenatural, né? Sobrenatural ele veio, na verdade. Né? Sim, exatamente. Isso, uma aparição, exatamente, de uma maneira sobrenatural. Só que isso não está escrito assim, não. Nem em Isaías. Porque em o próprio Isaías, no capítulo 7, versículo 14, ele anuncia a primeira vez o Messias. Ele fala do jeito que ele será. A gente pode até pegar.
na página 794 da nossa Bíblia Spurgeon. Isaías 7,14. Isso prova que eles não estavam ensinando nada corretamente, porque eles falavam que a palavra falava que ele teria que vir de uma maneira diferente, hein? 7,14. Por isso, 7,14 em Isaías, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Então, ele tinha falado que ele nasceria de uma virgem, tudo bem, isso que é o supernatural, hein? O fato de nascer de uma virgem, mas é que ele seria chamado Emanuel. Emanuel não é porque ele teria que ter o nome de Emanuel, porque Significa Deus conosco. isso, o que significava lá quando ele profetizou, que era um nome profético, né, que era para dizer que é Deus conosco. Então é por isso que ele fala, ele chamará Emanuel. Mas depois o arcanjo Gabriel, ele deu para Maria que ele deveria se chamar Jesus, né, como nome mesmo humano, que é a salvação está com ele, né? Jesus, o que quer dizer. Alguns do povo que morava em Jerusalém, no 25, hein, começaram a perguntar uns aos outros. Não, eu já tinha lido, desculpa, o 28. Enquanto ele ensinava no templo, Jesus disse em alta voz: sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu venho, mas não estou aqui por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque eu venho dele e ele me enviou a vocês. Então, tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque ainda não havia chegado a sua hora. Muitos entre as multidões no templo creram nele e diziam: afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinais do que este homem tem feito? Não é, né? É claro que ele é o Cristo, através dos sinais. É por isso mesmo que ninguém pôs a mão nele, porque no fundo todos acreditavam mesmo que era o Messias, porque eles viam os milagres que ele estava fazendo. Então tem uns que perguntaram, mas afinal, se a gente está esperando o Messias, a gente está esperando alguém que fizesse mais coisas ainda, que desse mais sinais que ele, que conhece a palavra, que não foi ensinado, que cura as pessoas, que sabe de todas as coisas. Não. Quando os fariseus ouviram que as multidões sussurravam essas coisas, sussurravam justamente por medo de ser preso, hein? Eles e os principais sacerdotes enviaram guardas do templo para prendê-lo. Agora, veja bem que aqui a gente tem que tomar muito cuidado porque está escrito guardas do templo. A gente sempre pensa que na Páscoa, hein, quando Jesus foi preso, Judas o traiu, aí está escrito, chegaram guardas, os guardas. A gente pensa, são os romanos. Eu já várias vezes eu falei, os romanos não tinham nada contra Jesus naquela época. Tanto que o outro lavou as mãos, né? Ele falou, não, mas essa aqui não me incombe, essa aqui é lei de vocês. São os guardas do templo, exatamente, os fariseus, dos saduceus. São eles que foram prender Jesus, e não os romanos. Ao contrário, depois levaram aos romanos para eles julgarem e falaram, não. Eles, os principais sacerdotes, são os fariseus, saduceus, enviaram guardas do templo para prendê-lo. Jesus, porém, lhes disse: estarei com vocês só um pouco mais, então voltarei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. Os judeus se perguntavam: para onde ele pretendia? Então, a gente não vai poder ir. Será que planeja partir e ir aos judeus em outras terras? Partir e ir aos judeus em outras terras seria ir ver os judeus exilados, que são, naquela época, tinha muitos judeus na Grécia, que eram gregos, hein? Eram em outras partes que era fora de Israel. Então, lá tinha muitos judeus. Tinha judeus em Roma, tinha judeus na Grécia.
Então ele está falando isso assim. Será que ele planeja partir e ir a outros judeus, a outras terras? Talvez até ensina aos gregos. Aconteceu até. Não Jesus, mas depois com Paulo e outros. Hein? O que ele quer dizer quando fala: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. Eles vão para o inferno, né? Além dos céus e onde que ele vai. Não poderão. Exatamente. São rejeitados. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: quem tem sede, venha a mim e beba. Ele sempre compara o Espírito à água. Hein? Quem tem sede, venha a mim e beba. Rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Ele não está falando rios de água viva brotarão do meu interior. Ele está falando rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. E cada um que crê nele. Porque muitos pensam, não, é o Senhor que está fazendo brotar rios de água viva. Mas não, ele faz brotar nas pessoas, através do Espírito. Isso é importante entender isso. Que não isso não vem do Senhor, isso vem de cada um que vai receber depois o Espírito dele. Mas ele tem que ir, porque naquele momento ninguém estava ainda podendo ter o Espírito Santo. Hein? Rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Mais tarde, naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Esse aqui é o próprio João que está dando a explicação, escrevendo o Evangelho. Ele está falando, esse aqui ele está se referindo ao Espírito Santo que ele vai dar a cada um, uma vez que ele vai ser glorificado. É o que a gente sempre fala. As pessoas naquela época que foi contado os Evangelhos, eles não eram, às vezes, nem convertidos, eles não tinham a salvação, porque Jesus não tinha morrido, simplesmente. Então eles viviam completamente sob a lei. Tudo que eles faziam, é por isso que Jesus, às vezes, tem gente que fala, não, mas Jesus fazia isso. Ele ensinava isso, claro, porque ele vivia sob a lei, não tinha morrido. Não é? Então tem umas igrejas, mesmo que evangélicas, ou cristãs, que não são judaicas, que usam coisas falando, mas Jesus também ele ia no templo, ele fazia isso, ele falava de levar sacrifício, claro, ele estava vivendo lá, mas é muito claro que ele depois se sacrificou no lugar de tudo isso, não é? O Evangelho é a boa nova justamente da nova aliança. Ele fala muitas vezes que a gente tem que renascer, etc, etc, etc. Então, muito claro. Mas, para quem não quer entender que Jesus era obrigado, no final das contas, de se curvar à cultura daquele tempo, tinha que se curvar. Mesmo que em várias ocasiões ele não se curvou. Justamente aqui, quando ele está falando, mas vocês também não obedecem. Então, o que vocês querem? Me incriminar quando eu estou curando de sábado? Vocês também. Ninguém, na verdade, obedece. Porque ele está falando em outras ocasiões que se tem uma ovelha que desaparece no sábado, eles também vão atrás para salvá-la. Então é lógico, hein? A gente não pode. A gente tem que ver nos atos, né? A gente tem que pensar um pouquinho racionalmente, não só legalmente. Quando as multidões, no 40, quando as multidões ouviram dizer isso, alguns declararam: certamente este homem é o profeta por quem esperávamos. Outros afirmaram: ele é o Cristo. E ainda outros disseram: não é possível, o Cristo virá da Galileia? Perguntando, hein? Não é possível ele ser o Cristo? Por quê? O Cristo viria da Galileia? As Escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi, em Belém, o povoado onde o próprio rei Davi nasceu. E isso mesmo aconteceu. Aí em Lucas 2, 9 a 11, ou 9 a 12. Lucas, logo antes de
de João, Lucas 2, 9 a 11. 2. Capítulo 2, 9 a 11. Por aí. Vamos ver. 2, 9 a 11. Quando ele nasceu. Os pastores, o 8, né? Lucas, capítulo 2, versículo 8. Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador. Você vê? Está escrito, hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador. Então, é exatamente o que eles falavam aqui, é exatamente o que aconteceu. Entendeu? Porque eles falam, não é possível. O Cristo virá da Galileia. As Escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi, e nasceu realmente porque ele é da linhagem de Davi através de Maria, e o pai de Maria era da linhagem de Davi, é através de José, que o pai de José também era descendente da linhagem de Davi. Então, dos dois, ele é descendente. Apesar, obviamente, de não ter uma descendência direta com José. Em Belém, o povoado onde o rei Davi nasceu. O versículo 43, assim a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém colocava as mãos nele, porque ele estava com a dúvida se de repente o Messias, é que a gente põe a mão nele, hein? Mas ninguém pôs as mãos nele. Quando os guardas do templo voltaram, sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: nunca ouvimos alguém falar como ele. Responderam: certos que ele era o Messias, hein? Vocês também foram enganados? Zombaram os fariseus. Por acaso, um de nós, que seja entre os líderes e os fariseus, crê nele? As multidões ignorantes o seguem, mas elas não têm conhecimento da lei. São amaldiçoados. Você vê como os fariseus, os melhorais lá do templo falavam com eles? Como eles desprezavam. Por acaso um de nós, seja entre os líderes dos fariseus, crê nele? As multidões ignorantes, vocês fazem parte das multidões ignorantes. O seguem, mas elas não têm conhecimento da lei. Elas são amaldiçoadas. Então, Nicodemos, lembra do Nicodemos que tinha se convertido? Que era um grande líder, advogado, juiz. O líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou: a lei permite condenar um homem antes de haver uma audiência? Isso aqui lembra algumas coisas, hein? A lei permite condenar um homem sem ter audiência? Não, hein? Você também é da Galileia, responderam para Nicodemo. Responderam eles: procure e veja por si mesmo. Nenhum profeta vem da Galileia. Então todos foram para casa. Você vê que como eles tinham essa coisa de ignorar o povo, de subestimar o povo que era do interior, ele fala, mas nem os profetas. Realmente, os profetas eram todos mais de lugares mais, ou, às vezes da Nazaré, assim, mas não da Galileia. É por isso que eles pegavam isso. Não, mas a gente é de Jerusalém, a gente é da Judeia. Agora esses galileus, eles não prestam. Então, aí todos depois foram para casa. Então, eu vou parar aqui, não deixar o 8 para a próxima vez, senão vai fazer muito. Mas é muito interessante ver. Aqui a gente aprendeu que os guardas realmente não eram romanos, eram mesmo os guardas do próprio povo, hein, que prenderam Jesus, que queriam desde o início prendê-lo, quer dizer. Quando voltaram para os fariseus, até falaram para eles:
Não, mas ele é realmente o Messias. Porque a gente nunca ouve falar ninguém da forma que Jesus falou. Aí o líder lá, o Nicodemos, ele teve a coragem de falar, mas vocês vão prendê-lo, sem ter nenhuma acusação, sem passar uma audiência com ele. A gente vê isso hoje em nosso país, hein? Que tem gente que são presos sem passar nem por uma audiência, hein? São presos por pensar coisas diferentes. Está bem complicado. Então, Senhor, eu vou te agradecer por esse culto, por essa mensagem, Senhor. O Senhor sempre quer nos ensinar, nos passar e nos ensinar através da tua palavra, Senhor. Eu quero que a tua palavra seja sempre o nosso caminho, o nosso guia, e nada outro, que não seja o nosso coração, Senhor, como às vezes os fariseus, naquela época, escutavam o coração deles, apesar de receber claramente as coisas de ti, Senhor, e de ver que o Senhor tinha nascido mesmo na mesma cidade que o rei Davi, mas mesmo assim, e mesmo apesar dos milagres, não queriam te aceitar. E para a gente não é diferente, Senhor, hoje. A gente sabe e vê os milagres, conhece a tua origem, sabe da onde o Senhor vem, sabe o porquê do Senhor veio, conhece toda a tua palavra, e mesmo assim tem muita gente, Senhor, que não quer se curvar na tua frente, não quer se curvar na tua divinidade, na tua realidade, Senhor. É por isso que, Senhor, a tua palavra é tão importante que a gente possa sempre ficar dentro da tua palavra. Senhor, eu te agradeço, Senhor, pelos livramentos dessa semana. Eu te agradeço também pelas benções que você acorda a cada um de nós, Senhor. Especialmente agora para o Elias, que fez, como já falei, um ano a mais, por mim, Senhor, e por todos nós, Senhor. Eu coloquei entre as tuas mãos as crianças, Senhor, que você possa os guardar, mesmo quando a gente não está de olho neles, mas que eles estejam sob a tua guarda. Que os teus anjos estejam sempre ao lado das nossas crianças, Senhor, da família, que é nossa família de Cristo, Senhor, dessa igreja maravilhosa que é a tua igreja. Espírito Santo, obrigado por nos aconselhar, por também nos confortar em todas as situações, Senhor. Que maravilha poder te ter, Espírito Santo, hoje, essa maravilha que eles não puderam, naquela época, sentir, Senhor, até o Jesus ser glorificado. Oh, que bênção a gente tem, Senhor, de te ter morando em nós, de poder ser nós mesmos, nosso corpo, o teu templo, que te adora, que te respeita, que te acolhe, Senhor. Você possa sempre morar em nossos corações, que a gente não se afaste nem à esquerda, nem à direita dos teus preceitos. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.